alcançar esse crescimento, como esse crescimento se dá. Ele fala, ele vai fazendo uma comparação com a nossa vida aqui cotidiana. Por exemplo, ele vai falar de crescimento espiritual, pegando a figura de um bebê, a figura de um menino, um jovem e um adulto. Ele vai dizer que são as fases que nós vivemos na nossa vida cristã, e eu acho que eu posso dizer que esse crescimento espiritual que vai nos dar a maturidade espiritual, ele vem através do conhecimento da palavra de Deus. Bom, mas hoje eu quero falar não assim especificamente do passo a passo, mas o título da minha mensagem é maturidade, que tem a ver com crescimento. Requisito para acessar a herança de Deus. Você pode fechar os seus olhos aí, você pode agora orar por mim, né? Outro dia a Amanda fez isso e eu gostei. Desculpa, eu estou copiando. Você estende a sua mão para cá e você ora aí e fala, Senhor, usa a vida do pastor, usa a vida dele nessa noite, fala através, Senhor, fala através de mim. Ó Deus, que possamos estar falando aqui, mas que o Teu Espírito venha vivificar essa palavra no meio da igreja. Que os nossos corações sejam corações, ó Deus, ensináveis, um coração pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem nessa noite para a nossa vida. Amém. Eu quero dizer para você, antes de qualquer coisa, que se você entrou aqui nessa igreja hoje, né, você não está no meu esboço, e você não está em aliança com Deus, e você nunca entregou sua vida a Jesus, está hoje fora de uma aliança com Deus, antes de qualquer coisa eu quero dizer para você que Deus está falando diretamente contigo, que essa noite você precisa renovar a aliança sua com Ele e que você precisa entregar sua vida a Jesus se você não entregou. Porque nós estamos pregando esse evangelho, nós estamos falando dessa palavra para que pessoas sejam libertas. Né? Eu estou com isso no meu coração, que o Espírito do Senhor Jesus falou, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para pregoar o ano novo aceitável do Senhor e para libertar os cativos. Então, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui cativo das trevas de Satanás, eu já estou declarando em nome de Jesus que se você abrir o teu coração, hoje você sai daqui livre. Livre. Deus quer que você seja uma pessoa livre dentro do teu coração. Amém? Bom, agora vamos ao esboço. Deus é bom demais, né, irmão? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Eu vou usar esse texto aqui como uma base. Não dá para abordar cada versículo aqui, apesar de ser muito rico, cada versículo desse. Quem achou aí diz amém. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia como induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, onde todo o corpo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, só lendo esse texto aqui, nós já podemos entender que Deus tem uma intenção que os filhos dele cresçam.
Deus tem a intenção de que nós, gradativamente e sem parar até que Ele venha, nós venhamos crescer e amadurecer espiritualmente. Um ponto importante para falar aqui é que a Bíblia diz, e ela garante, que nessa terra, aqui, nós podemos, e não só podemos, mas nós devemos chegar num estado de maturidade espiritual. É possível, nesta terra, nós sermos pessoas que atingimos a varonilidade perfeita. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e quando nós pensamos em alcançar a varonilidade, né, que fala perfeita, a maturidade, parece que às vezes nós fomos ensinados ou pensamos que essa maturidade vai vir na consumação dos séculos, quando nós chegaremos à estatura perfeita quando formos glorificados. Também. Mas a verdade é que aqui nessa terra nós podemos ser pessoas perfeitas em Cristo e podemos ser maduras. Tanto é verdade, eu não vou nem pegar Jesus como exemplo, porque se você falar, mas Jesus, né, Jesus é até bom, eu não vou nem pegar Jesus, eu vou pegar quem? O apóstolo Paulo, que chegou num nível de maturidade espiritual tão real, não era perfeito, não foi perfeito, eu não estou falando de perfeição, isso daí nós não seremos, essa perfeição, não alcançaremos, mas eu estou dizendo de maturidade espiritual, que significa acertar muito mais do que errar. Não é que nós não vamos errar, nós vamos errar, mas o maduro erra muito menos do que o imaturo. O maduro ele pode até ter, mas ele globalmente, né, a vida dele, os passos, a forma, quando você olha para a pessoa madura, você vai ver que ela erra muito menos. É uma pessoa, como diz a Bíblia, que pode ser irrepreensível em todos os seus caminhos. É possível? É. E é isso que Deus quer para mim, e é isso que Deus quer para você. Você entende como é importante encarar o crescimento e a maturidade de forma séria, ao ponto de buscar para, então, depois de maduro, alcançar a herança que você tem em Cristo? Quem é que sabe que tem uma herança em Cristo aí? Quem sabe? Quem tem dúvida? Pastor, eu fiquei sabendo agora que tem uma herança aí para mim, inclusive, como é que eu faço para poder pegar? Quem não tem dúvida que tem uma herança em Cristo? Bom, ótimo. Agora, quem é que sabe qual é a herança? Já diminuiu. Fala, Fabiana. Os filhos são herança do Senhor. Não, mas eu digo assim, qual é a herança que você tem em Cristo? Quando você entrou no reino, o que tem para você? O que está liberado para você como herança? Pode falar. Salvação. A salvação que é cura, que é sozo, já estava liberado para você. Mas o quê? A autoridade espiritual é uma herança que você tem né, em Cristo, mas qual? A paz. A paz. Alguém falou a paz. É algo que você tem como herança, que é seu. Ou seja, você pode viver nesse mundo cheio de problemas, cheio de adversidade, cheio de coisa que você fala assim, meu Deus, como é que eu estou? Como é que estão de pé? Por isso que eu canto essa música todo dia. Como eles conseguiram? É porque, gente, é tanto problema, é tanta situação, é tanta oposição, que o cara olha para a tua vida e fala assim, cara, como é que essa pessoa está de pé? Como que eles conseguiram? Essa música é de Deus, né? A verdade é, eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele... Gente, que coral lindo! Vamos fazer um coral com essa igreja? Estou com essa mania agora, né? De pregar e dar uma cantada no meio da pregação, né?
Mas é porque nós temos uma herança. Só que eu quero falar com você que para alcançar a herança de Deus de forma plena na sua vida, nós vamos precisar de maturidade. Gente, eu quero tratar dessa importância de nós sermos e temos que ser filhos maduros. Em primeiro lugar, nós sabemos aí, antes de avançar, eu quero dizer o seguinte: a fé, tudo isso que nós vamos alcançar, até a maturidade, tem que ser alcançada pela fé. Não é verdade? Porque, eu vou repetir aqui, sem fé não tem salvação, sem fé é possível agradar a Deus, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível receber algo da parte de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, é necessário, para alcançar a maturidade, ter fé. Mas a pergunta é a seguinte: será que a fé sozinha pode nos levar a alcançarmos ou acessarmos essa herança? Só a fé vai nos fazer alcançar a herança? Sim ou não? Você já sabe. É necessário ter mais do que fé para conseguir alcançar essas promessas e essa herança que já nos foi dada em Cristo Jesus. Lá em Romanos 4:19, está escrito assim: sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Cara, isso aqui é fantástico, né? Tá tudo, humanamente, não tem como. Pensa numa pessoa com, sei lá, vamos botar aqui 80, 90 anos ter um filho. É inconcebível, né? Ou não. Ou seja, humanamente já está decretado que não dá. Gente, o evangelho é isso. Esse é o poder do evangelho. Que nós vamos pulando coisas ou ultrapassando barreiras impossíveis. Viver com Cristo é exatamente isso. É quando tudo diz que não. Olha eu querendo cantar outra música. Meu Deus, agora eu estou assim. É quando tudo diz que não, já lembro. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tá bonito, né? Quando tudo diz que não. Vibratinho. Ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode. Não. Venha em meu favor e cumpra. Senão a gente vai fazer o louvor de novo. O que nós estamos observando aqui, eu li esse texto, aí ele fala assim, mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus prometera, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Na verdade, nós vamos observar que é necessário mais do que fé para alcançar essa plenitude. Lá em Hebreus 6:11 está escrito assim: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhas a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé, e aí ele vai dizer, aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. Para receber a herança prometida, vai ser necessário fé e longanimidade. Longanimidade, no original do grego aqui, é macrotumia, que quer dizer paciência, tolerância, firmeza, constância e perseverança. Para alcançarmos essas promessas que Deus já tem para mim e para você, nós vamos ter que ter fé, mas tem que ter perseverança,
constância, nós precisamos manter a nossa posição até o fim. Para isso acontecer, você vai ter que estar num estado de maturidade. Porque a atitude que nós vimos aqui de Abraão é a atitude de alguém maduro ou de alguém imaturo? De alguém altamente maduro. De crer e de saber que Deus era poderoso para fazer mesmo que aquilo aos olhos dele fosse impossível, porque Deus era o Deus criador e era e sempre há de ser, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo Deus, o criador dos céus e da terra. Não existem impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Ele cria nisso. E ele manteve isso até Isaac nascer. Eu quero então frisar a respeito dessa importância de acrescentar à fé essa maturidade para acessar plenamente a herança prometida nas Escrituras. Vamos aprender aqui que o crescimento espiritual é um processo imprescindível para nós vivermos tudo que Deus tem reservado para mim e para você. Gálatas 4:1 diz assim: afirmo, porém, e aí eu vou explicar agora um pouco desse processo. Gálatas diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Portanto, tu não é mais escravo, mas é filho. E sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Alguém tem dúvida que é herdeiro e co-herdeiro com Cristo? Não. A Bíblia fala que você é herdeiro por decreto de Deus. Ele assinou um decreto e falou: todos aqueles que entregarem a vida e que confessarem que Jesus é o Senhor, esses passam a ser filhos de Deus. É o que você é. Então você tem direito a uma herança. O texto fala do filho menor quando ganhava uma herança. E aí, nós podemos fazer uma correlação conosco. Que quando nós nascemos de novo, nós somos um bebê espiritual. Nós somos um filho menor de Deus. Só que nós nascemos já tendo uma herança. Só que como um bebê, ou um menino, ou uma criança, nós temos uma herança, mas nós conseguimos acessar e viver a plenitude da herança ou não? Não. Enquanto menor, embora herdeiro, embora tendo direito, o filho precisava passar um tempo sob o cuidado dos tutores, não podendo ter acesso à herança ao qual ele tinha o direito. O nome desse procedimento, na lei romana, se chamava tutela in púberis ou tutela testamentária. Aliás, isso já acontecia há mais de 2000 anos atrás, um direito altamente avançado em Roma, impressionante. Avançado ao ponto de hoje nós utilizarmos e temos como base no direito brasileiro o direito romano. De tão estruturado que já era há mais de 2000 anos atrás. E, inclusive, tudo que eles faziam era altamente estruturado, altamente tecnológico, que impressionante. O filho permanecia sobre a tutela até alcançar a maturidade, não acessava a herança, não vivia a plenitude da herança, precisava primeiro crescer, precisava primeiro entender. O que os tutores faziam? Os tutores preparavam aquela criança para poder receber a herança.
O que você tem? Você tem essas terras, você tem esse campo, ele para poder você não perder esse campo, você tem que trabalhar dessa forma. Olha, você tem que, aí eles aprendiam outras línguas, né? Aprendiam sobre história, sobre filosofia, sobre arquitetura, sobre matemática, mas aprendiam tudo, por quê? Porque eles iriam precisar desse conhecimento para administrar a herança a qual eles iriam depois manipular. Eles chegariam num ponto, é por isso que é muito interessante o crescimento espiritual dentro da Bíblia, porque ele é um crescimento estruturado. Ele tem começo, meio, fim, ele tem finalidade e ele tem resultado. Quando você entende o processo de crescimento e que você precisa e eu chegarmos à maturidade, nós começamos então a buscar esse crescimento para ter entendimento, e uma vez com o entendimento, e agora eu falo da palavra, da herança, qual o entendimento de quem é Deus? Quem é Deus? Se você não tiver isso bem definido no seu coração, é difícil. Porque quando você fala que Deus é pai, e aí, por exemplo, você teve um pai muito ruim, é difícil você entender um Deus pai, por exemplo. Deus é pai, mas pô, meu pai? Pô, mas se eu fosse... Aí você faz uma relação errada, às vezes, muitas pessoas fazem uma relação errada de Deus com o pai, e acaba que não entende quem é Deus. Deus, ele é o Criador do céu e da terra, ele está acima do Pai natural. Ele vai falar isso através de Jesus, quando Jesus fala, olhem os pardais, não semeiam, olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão. Então, ele fala, quanto mais eu, o Pai de vocês, vou dar a vocês o que vocês... Ou seja, o nosso Deus, ele está acima do Deus, acima do Pai humano. Ele é o Pai eterno, Pai da eternidade. Ele é o Deus perfeito. Ele é o Pai perfeito. Então, você tem que já entender quem é Deus. Depois que você entende quem é Deus, o que é que ele pode, quem ele é, você vai entender quem ele é, você vai entender o que ele pode. O que Deus pode fazer na minha vida? Tudo. Tudo. Ah, mas eu não consigo. Deus faz tu conseguir. Ah, mas ele pode tudo. Tudo de acordo com o quê? Com a palavra. Calma. Não, porque Deus pode tudo, então, né? Aí você vai viajando, né, fazendo por exemplo, agora vou fazer uma sociedade. Aí você vai se associar a alguém que não tem a mesma fé que você, alguém que não pensa igual a você, alguém que, por exemplo, segundo a palavra de Deus, diz que não é para você se associar. Aí você se associa. Aí você fica orando, Senhor, abençoa. Pai, derrama a tua glória aqui. E Deus está orando para você, irmão. Tu não leu a lei, não, que está escrito lá, não, cara. Não vos associeis com os incrédulos. Não entrar em julgo desigual. Não, mas o Senhor pode fazer. Pode, claro que até nisso Deus faz milagre. Porque Deus é um Deus de milagre. Mas, gente, vamos olhar para a regra. É muito melhor a gente olhar para a Bíblia e querer viver. Vamos encaixar a nossa vida na regra. Não, porque eu conheço uma irmã que começou a namorar com um cara que não era cristão, que nem queria, era até ateu, mas olha, Deus fez uma obra na vida dele. Eles estão lá que se converteu, ele é pastor hoje, é uma benção, tá, é exceção. Né? Aí você vai pegando, a gente tem o costume de pegar uma exceção e querer criar regra. Cara, a regra é não coloque em julgo desigual. Segue a regra. Né, Arnaldo? Sempre falo para o Arnaldo. Pode, Arnaldo? Bom, até alcançar a maturidade, nós vamos acessar ou não? Não vamos acessar. Sabe por quê, gente? Porque tem coisas que estão preparadas, inclusive, para nós, que se nós não tivermos maturidade,
Deus não vai nos dar. Né? Quem acha aqui que ganhar um carro é uma coisa boa? Quem? Ganha? Imagina aí. Eu chego aqui e falo assim, pô, Douglas, acordei, falei assim, sei o que Deus me falou, vou dar um carro pro Douglas. Para tu, Arnaldo? Eu já tenho? Tá, vou dar um carro pro Arnaldo, tá bom. Vou dar um carro pro Arnaldo. Aí eu chego, Arnaldo, toma o carro aí. O que você vai dizer? Você vai rejeitar? Vai rejeitar o carro? Foi uma coisa ruim? É boa, não é? Mas tu vai dar um carro pro seu filho de 15 anos de idade? É uma bênção ou não é? Não, mas isso é bênção. Não, isso é bom demais. Não, dá um carro para o menino de 15 anos, não tem problema nenhum. Gente, aproveita a bênção. Não. É uma bênção, mas não pode ser dado para um menino de 15 anos de idade. Às vezes as pessoas estão almejando coisas, pedindo a Deus coisas, mas não estão preparadas para receber. Tem gente que não está preparado para receber sucesso financeiro. Quantas pessoas você conhece? Estavam desempregados aqui na igreja, não faltava o culto, era oração, era joelho, era jejum, era monte. Era buscando quando Deus me abençoar, e quando sei o quê. Aí Deus foi lá e abençoou, porque Deus abençoa. Deus abre as portas, Deus dá inteligência, Deus age. Aí Deus foi lá, abençoou, tá? E depois que abençoou, cara, e aí? Vamos, não dá, pá. Para semana agora aí, pô, tô numa viagemzinha aí legal aí, maneiro, isso aqui. Não, agora eu vou, comprei uma casa de praia, pá, todo sábado aí eu falo, vou chegar no domingo à noite, mas rapaz, acabou que chega lá, eu fiz um churrasquinho, tal, não sei o quê, pô, cheguei cansado, tem 6 meses que o cara não aparece na igreja. Por quê? Porque ele foi sufocado pelas bênçãos de Deus. Ele não tinha maturidade para receber aquilo que Deus deu para ele entender que tem tempo para tudo. Pegou aí ou não? É a mesma coisa do remédio. O remédio é bom ou não para curar? Pega lá um alívio, né? Seu filho está com febre lá, seu filho está com febre. Dá com 38,5, dá 20 gotinhas, tem 20 quilos, dá 20 gotinhas de alívio para ele, ibuprofeno. O que vai acontecer? A febre vai baixar, a benção, glória a Deus, dorme ele, dorme você, e está todo mundo feliz. Agora, pega 50 gotas de ibuprofeno e dá para o teu filho, vai fazer bem ou mal para ele? Mas o remédio não é bom? Na dosagem certa. É a mesma coisa na vida espiritual. Nós temos que ter em mente que o crescimento espiritual é um requisito essencial, estou frisando isso de propósito, para alcançarmos completamente a herança de Deus. Mas antes, é importante saber qual herança nós temos a desfrutar. Eu já falei, tem muita gente vivendo nesse tempo presente de uma forma limitada. Não estão desfrutando as promessas porque desconhecem que possuem uma herança. Assim como o filho pródigo, que você já conhece essa história, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna, o que o pai faz? Rápido aí, gente. Faz uma festa, tal, não sei o quê. Aí o filho que ficou, que estava com o pai, era o que trabalhava, é o que está lá no campo, que está pegando pesado com o pai, ajudando o negócio a ir para frente, tal, ele volta do trabalho, olha para casa, vê aquela festa, o pessoal, a música tocando, ele já fecha a cara. O semblante já é o quê? Descai. Isso aqui dá um ensinamento para a gente muito bom, sabia? Semblante descaído. Uma pessoa que não está alegre, uma pessoa amargurada não tem semblante bom. Tu já viu uma pessoa amargurada com um bom semblante? Rindo, leve, já viu? Difícil. E aí eu lembrei, porque quando ele entra, o pai pergunta. O que o pai pergunta para ele? Por que você está com essa cara? Resumindo, que cara é essa? Já falou isso para tua esposa? Ou para o teu esposo? Já? Né? É ou não é? Tu está lá na cozinha, botou o prato na cozinha, lavou, sei o quê. Talvez quando chegou na sala, olhou para tua esposa. Ou para o teu esposo. Aquela cara que eu não vou dizer de quê.
de sorvete. Aí você fala o quê? Amanda que fica assim para mim. Cara, é essa? Já para cortar essa. É minha cara. Não, eu sei, mas que cara é essa? Que é o semblante. A mesma coisa que Deus fala para Caim. Caim, por que decaiu o seu semblante? E aí o pai pergunta, cara, é essa? Voltamos lá para o pai. Aí ele fala, esbraveja, poxa, estou aqui contigo, esse nem falei, ele fala para o irmão dele assim, esse daí, seu filho, esse seu filho, ele nem fala meu irmão, é tanta raiva que ele está. Esse seu filho aí, gastou tudo, fez tudo errado, aí ele volta com essa cara mais lavada, e tu faz um churrasco, dá vestes novas, tá todo mundo cantando, dançando, alegre, que coisa bonita. Eu, aqui, 24 horas, trabalhando, e tu não matou, tu não me deu um novilhinho. O pai fica olhando para ele. Quando ele acaba de falar, ele fala assim, rapaz, tu não cresceu, tu não alcançou maturidade, tu não sabe que tudo que é meu é teu. Tudo que Deus prometeu a Abraão, tudo que ele prometeu a Abraão, ele prometeu a quem? Ele deu a quem? A igreja. Toda a herança, tudo que é bom, porque ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele já te abençoou. E agora, por que o Senhor não me deu? Eu já te dei abençoado. Você só tem que entender o que você tem e pela fé pegar. É só você ir lá e pegar, era só você ir no campo, pegar o novilho, você vai lá, pega o novilho e faz o quê? E faz o churrasco. É só você fazer isso. Amém, gente? Ele não sabia. Tem muita gente hoje vivendo de forma limitada. Não estão vivendo a plenitude do que Deus tem para elas porque não conhecem, porque não estão amadurecendo, porque conhecer a herança, irmão, faz parte de um crescimento espiritual. Você conhecer o que Deus tem, você só vai saber quando você buscar o conhecimento. Bom, agora como que eu vou me tornar maduro? Como que eu vou chegar no estado de maturidade para acessar aquilo que Deus tem para mim? Você sabe como é que a gente faz isso? Primeira coisa, lá em Pedro, vou deixar a dica que está em Pedro. Pedro fala sobre isso. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que serve para o crescimento. A primeira coisa, para que eu possa crescer espiritualmente, primeiro eu tenho que entender que eu tenho que crescer. Um outro ponto legal de falar é que tempo de igreja não significa amadurecimento espiritual, tá, gente? Não, já estou 30 anos no Evangelho. Conheço a Bíblia, irmão, já li 5 vezes. Tá, mas a tua vida está de acordo com a Bíblia e o caráter de Cristo ou não? Não, então tu não entendeu nada. A letra mata. Mas o Espírito o quê? Vivifica. Essa letra tem que ser vivificada pelo Espírito Santo e essa vivificação passa por um entendimento, revelação que faz com que a pessoa pratique aquilo que ela leu. Se você conhece todos os textos da Bíblia e não pratica, não adianta, você está se enganando e não está crescendo. Se continua rancoroso, Ato 20, continua ranzinza, rancoroso,
continua impetuoso, não cresceu espiritualmente, vai ter que voltar e vai ter que passar essa fase da sua vida. Amém, gente? O crescimento, primeiro, que nós temos que desejar. Ninguém vai crescer espiritualmente se não desejar crescer. Você tem que ouvir essa palavra aqui hoje, e eu e você, nós temos que ouvir essa palavra e olhar para a nossa vida, e nós temos que saber em que estágio nós estamos do crescimento. Porque quando você entrega a vida de Jesus, você é um bebê espiritual. E aí um bebê precisa de cuidados. Bebê não come sozinho. Bebê não vai ao banheiro sozinho. Bebê precisa que alguém pegue, que alguém ensine. Quando você... Aí que a gente pode falar da importância do discipulado. De um novo convertido ter alguém para quê? Para dar comida na boca mesmo. Não, pastor, não, por que você não está vindo mais à igreja? Não, eu me converti, mas comecei a pensar coisa errada de novo, aí eu pequei, eu acho que não me converti. Não, meu filho, vem cá, deixa eu te explicar, não é assim. Nós estamos num processo. O João falou assim, filhinho, outra coisa é engraçado. João escreve assim, filhinhos, quem está falando? Ele está falando com quem? Com gente ainda que é o quê? Novo convertido, ele fala filhinhos. Ele fala para o novo convertido, escreve para o novo convertido. Filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, eu estou ensinando para vocês, bebês, para vocês não pecarem. Mas olha, filhinhos, crianças, se vocês pecarem, fiquem tranquilos. Vocês estão salvos, Deus está com vocês. Não duvide da salvação, porque vocês têm um advogado diante de Cristo, a saber, Jesus, diante de Deus, a saber, Jesus. Confesse o seu pecado e você será perdoado. Aí ele ensina para esse... Aí a gente tem que falar para o novo convertido isso. Não é isso, não, cara. Fica tranquilo. Aí você está o novo convertido, alguém ofende ele dentro da igreja, o novo convertido dentro da igreja. Ele fala, não é possível, eu me converti. Estou na igreja e aqui na igreja esse irmão falou isso para mim. Mas ele vai falar. O irmão estava do teu lado aí, que é bonzinho, que é legal. Uma hora ele vai dar uma bola fora contigo. Ou não? Se preparem. Não, pastor, eu pensei que aqui na Nova Vida do Éden, rapaz, não, vou até embora. Não, o pastor falou, não, aqui não adianta, ninguém vai falar um negócio contra mim, não é possível, está amarrado. Vai. Uma hora o irmão vai falar um negócio que você não gostou. Uma hora, você fala, pô, pastor, cadeira. Uma hora você não vai gostar, mas quando você é novo convertido, tem que ter alguém falando, não, irmão, vem cá, calma aí, não é assim não, cara. Olha só, deixa eu te explicar. Aí você explica, olha, nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos suportar, dar suporte, né, de dar suporte, mas que nós temos que perdoar-nos mutuamente. Então, o que é o bom da conversa da igreja? O quê? Você vai exercitar o quê? Perdão, mansidão, domínio próprio. Irai-vos e não pequeis. Porque toda igreja tem um irmão chato, sim ou não? Toda igreja tem um irmão fofoqueiro, sim ou não? Toda igreja tem um irmão inconveniente, sim ou não? Toda igreja tem um irmão linguarudo. E que os linguarudos digam amém. Eita glória! Eu pensei que tivesse menos aqui, tem um bastante. Mas quando você é bebê espiritual, nessa fase, você não consegue entender, e aí, se não tiver alguém para poder lhe ajudar, pode ser que essa pessoa fraqueje, vá embora, se decepcione. Bom, mas se ela aguentou isso, se ela teve alguém para falar, e ela entendeu, e ela quer crescer, e ela fala, não, isso não vai me tirar. Então, irmão, pega para você aí. Nada que acontecer, que alguém falar, pode te tirar da presença de Deus. Grava isso. Nada vai poder te tirar da presença de Deus. Gravou isso? Porque se você tiver esse primeiro ensinamento, já vai ficar mais fácil permanecer na presença de Deus. Você fala assim, cara, eu não quero que aconteça, mas pode ser que aconteça. O que eu faço? Aí deixa eu ficar assim, eu perdoo, relevo, né? Claro que eu posso conversar, né? Ir lá
para a gente poder acertar, né, que tudo se acerta numa boa conversa, mas não crie expectativas ilusórias. Então, quando a gente tem esse pensamento, já fica fácil. Bom, aí você vai, estágio de bebê. Depois do bebê, ele vai virando o quê? Uma criança. Você não vai dar uma comida sólida. 4 anos, 5 anos, tá, já come feijoada, tá? Feijoada já come, né? Um pouquinho de feijoada ali, já come um angu, né? Se gostar, come um mocotó, uma costela no bafo, qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Meu filho tem 5 anos, entendeu? Eu como o que eu como, botou aqui, pode botar para mim aqui, galinha crua, come aí, garoto, comigo, ó papai. Mentira, come na galinha crua. Eu quero pegar o Douglas aqui, Douglas que tem essa mania com as crianças. Está com as crianças, aí ele fala assim, antigamente acreditava, agora estão crescendo, não acreditam mais não. Não, o Pedro ficava assim, o tio Douglas, pai, o tio Douglas, cara, ele falou que comia galinha, ele é brabo, ele comia galinha crua, na aeronáutica. Benjamin João ainda. Eu falei, Pedro, tu não conhece o Douglas. Conhece o Douglas não, Pedro. Não, pai, mas ele falou, eu falei, não se escreve. Mas depois de um tempo, essa criança ela já começa, até que ela vai virar um jovem aí, a Bíblia diz, jovens eu vos escrevi, porque sois o quê? Forte e tem de vencer o maligno. Quando você chega nessa estatura já de jovem, é porque você já está lutando contra o pecado, já está vencendo, já está posicionado, já sabe o que fazer, já passou você está fortalecido, você já é um jovem na fé. Você já está desbravando coisas, você já está revelando coisas para vocês. Mas ainda você vai precisar chegar o quê? No estado de quê? De maturidade, que aí é a vida adulta espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque você e eu, você precisa se encaixar onde você está. Porque essa palavra aqui não é para novo convertido. Essa palavra é para novo convertido, que é para o bebê, é para o menino, é para o jovem e é para o maduro espiritual. Porque mesmo quando você chega no estado de maturidade espiritual, ainda assim você tem que continuar o quê? Crescendo. Porque na maturidade Deus te revela coisas. Na maturidade Deus começa a revelar outras coisas para você e Deus começa a colocar outras coisas na sua mão. E isso só vai acontecer quando você passa de todas essas fases. Uma pessoa madura, irmão, já sabe. Opa, pastor, falaram mal de você. Tá bom, eles falam. É isso. Não, falaram que você... Eu sei, eles falam que eu mesmo. Não, mas te ofendeu. Botou lá... Eu sei, eles vão ofender. Eu já estou preparado para ofensa. Não, fulano te traiu. Eles traem. As pessoas traem. Ah, mas... Quando você chega num estado de maturidade espiritual, determinadas coisas que antigamente até te abalavam, não te abalam mais. Não, porque o irmão falou mal de mim e ele não quis. Aí, irmão, essa fase aí, já passou há muitos anos. Porque você, na maturidade, consegue entender a imaturidade dos outros. E você está ali para apoiar. É por isso que a Bíblia diz que nós, maduros, precisamos ter mansidão para o ensino. Tranquilidade para poder lidar. Né? Você não vai... E quando você vai chegar no estado de maturidade, aí você começa a acessar. De fato. E aí você começa a ver na sua vida... grandes resultados do evangelho que você está professando. Grandes resultados de viver com Deus, porque você começa a viver uma vida em plenitude com Deus. Não é uma vida perfeita, mas uma vida em plenitude, onde você consegue ouvir a voz de Deus, onde você consegue enfrentar situações dificílimas na sua vida e você continua firmado, fundado. Por quê? Porque você já está num ponto que é o ponto que Deus quer, não é só o pastor que tem que chegar, é o ponto que Deus quer que cada irmão aqui chegue. Deus quer que você viva a vida com Ele em maturidade espiritual. Porque quem é maduro espiritual, irmão,
não dá mais problema. O maduro, ele não dá mais problema. O maduro espiritual é solução para problemas no reino. Por isso que nós temos um compromisso aqui na igreja com o ensino da palavra, porque o ensino da palavra vai gerar maturidade espiritual na vida da igreja. E uma igreja madura não dá trabalho, uma igreja madura trabalha. Uma igreja madura multiplica, uma igreja madura dá solução, uma igreja madura já vai para o líder com a solução, aí vai ficar, isso aqui está funcionando mal, isso aqui está errado. O cara já desenhou a solução, já fez, falou, pastor, isso aqui realmente está muito ruim, mas olha só, já fiz o esquema, já fui lá, já ajeitei aqui, ó, se você aprovar, está pronto, é só, podemos fazer isso aqui, porque isso aqui vai melhorar. Aí o líder, pastor, o que tu faz, Douglas? Está dando errado, está ruim. Realmente, tu não conseguiu solucionar. O irmão que é maduro já está aqui, Deus já falou com ele e tal. O cara vem cheio de casa, ó, pastor, já aqui, ó, está aqui, ó. Está a solução aqui, o que o senhor acha? Mas, às vezes, você fala, é só assinar e mandar. Ele deu solução, né? Uma vez eu tive uma reunião de líderes aqui na igreja, faz tempo. Não sei se os líderes vão lembrar aí. E aí uma pessoa falou assim, pastor, mas essa igreja aqui não tem trabalho social. A pergunta foi, se essa igreja saísse daqui, a nossa comunidade sentiria falta dela? Bom, eu já estava pronto para dizer assim, com certeza. Poderíamos fazer mais e devemos fazer muito mais. Fazemos pouco. Mas fazemos alguma coisa. Bom, aí eu ouvi a pessoa e falei assim, tá bom. Mas o que está faltando? Está faltando isso. Aí tem que fazer isso. Eu falei só, não, porque isso aqui não tem, isso não tem. E isso aqui foi, tá bom. Anotou, beleza. A partir de hoje você é o líder da ação social, pode fazer. Carta branca, a Kombi está aqui, quando precisar, na época, né, ó, vou reservar um valor. Quanto que é? Vamos reservar um valor, você pode fazer. Está tudo contigo, começa quando a fazer todo esse projeto? Eu assino embaixo e acho que também você está certo. Vamos embora. Não, mas não posso, não dá para mim. Às vezes alguma coisa nessa igreja não acontece, sabe por quê, irmão? Porque a gente não tem um líder para colocar. Tu estava, Carlinhos, lá? Rapaz, tu lembrou, né? Tu foi lá no dia, Carlinhos. Ô, memóriazinha também de elefante, né? Falei alguma coisa a menos? Foi mais ou menos isso aí? Vamos, um crente maduro, uma pessoa madura espiritualmente, ela é solução. Ela não é problema. Você entende isso? Nós precisamos entender que esse estado de maturidade, eu já vou terminar, esse crescimento espiritual, e nós vamos falar muito mais coisas durante esse mês sobre isso. No domingo de manhã que a gente vai mais didaticamente falar como esse crescimento se dá. Mas eu queria só que fosse despertado no nosso coração já nessa noite, para que nós possamos sair daqui e ver em que estágio de crescimento espiritual nós estamos. Porque eu tenho pedido, e aí agora eu vou falar individualmente, falar da minha vida, eu, Glaucio. Eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus um crescimento espiritual. Eu sei que Deus tem mais coisa para revelar a mim e eu preciso buscar um crescimento espiritual para revelações maiores. Que Deus só vai me dar se eu me posicionar numa busca. E é assim que acontece na nossa vida. Nós não vamos ter revelações de Deus se nós não buscarmos com intensidade. Né? E eu tenho sido cobrado pelo Espírito Santo da intensidade. Eu não sei qual é o nível que você está. Cada um está num nível. Eu estou num nível, mas eu olho para mim e falo, cara, eu preciso crescer. Eu preciso sair desse ponto que eu estou. Eu estou estagnado num ponto, eu tenho que ir para outro. Você consegue entender? A gente tem que olhar para a nossa vida espiritual, cada um, e falar assim, cara, aonde eu estou e o que você está fazendo para crescer? Porque crescimento espiritual não vem aleatoriamente, tem que desejar, tem que querer. Você tem que ouvir essa palavra e falar assim, cara, eu preciso crescer. Mas não é crescer para você alcançar um cargo eclesiástico.
Não, eu vou crescer, agora eu vou ser missionário, pastor, amém, que seja. E eu oro a Deus para que aqui Deus levante mais pastores, mais diáconos e mais líderes. Inclusive estão precisando. Cadê os líderes novos? Cadê as pessoas se lançando na obra que a gente não, assim, você não vê um despontamento de lançamento de pessoas na obra de Deus de uma forma impressionante, é difícil, não vê. E qual a oração? Senhor, mostra, eu tenho orado para o Senhor, me mostra, Senhor, líderes aqui nesse lugar. E nós já temos muitos líderes, mas todos os líderes que nós temos já não aguentam mais pegar uma folha. Se botar uma folha num líder, ô Cláudio, vem cá, eu queria que você fizesse, acaba, vai matar ele. O Anderson está ficando careca, pô. Ele está ficando careca, faz assim. Rapaz, eu não gosto de careca. Me desculpa, a careca é um negócio que eu não lembro. Eu não lembro mais disso. É porque assim, eu não acho elegante, né? Ser careca. Tô brincando, hein, Alisson? Sabe disso. Eu sei que, como é difícil. Ô, Alisson, na boa. Não tem nada contra, não, cara. Sério mesmo, ó, sem brincadeira nenhuma. Estava fazendo tudo certo, né? Estava tudo certo, não estava tudo certo? No final, meu Deus do céu. Gente, eu queria que você ficasse de pé comigo. Vamos ficar de pé? Essa é uma palavra, de fato, para a gente sair daqui pedindo a Deus, né? E eu queria que você respondesse para você essa pergunta. Em qual fase eu estou? Desculpa. Em qual fase do crescimento espiritual você hoje está? Né? Não importa a fase. E outra coisa, não pense você que está, por exemplo, num estágio de bebê, porque você é um novo convertido, é alguma coisa ruim. Não é ruim. É normal, é certo. Né? Não tem como pular fases. Um bebê que nasce hoje, ele não pula para 5 anos, não tem como. Uma vez um irmão que se converteu aqui, teve uma conversão muito, muito boa, forte. E 1 mês, 2 meses depois, ele falou, pastor, eu quero fazer um trabalho nos presídios e tal. E eu olhei para ele e falei assim, calma, cara. Calma. Por quê? Eu já não falei para ele, mas eu já estou vendo, você é um bebê, você não tem condição nenhuma de fazer um trabalho num presídio. Você saiu das drogas agora, tem 2 meses, mas o cara estava mesmo. Mas como que você vai? Não, cara, ainda não. Você precisa estar pelo menos aí uns 4 anos, 5 anos fortalecido. Aprendendo, sabendo, firme, já tem que... E aí depois você vai ministrar. O apóstolo Paulo se converte no caminho a Damasco, para Damasco, e no outro dia ele vai pregar para os gentios, irmãos. Anos se passaram de aprendizado. Inclusive com Barnabé, que ajudou ele. E outros irmãos, na época, ajudaram ele. E aí, o que ele faz? Ele era um bebê espiritual, não entendia nada, foi crescendo, mas o que ele fez? Ele buscou o crescimento. E ele passou a ser menino, depois ele foi jovem, e depois ele se tornou o homem da estatura perfeita, ao ponto de falar, sede meus seguidores, como eu sou de Cristo. Era um cara perfeito? Não era. E a Bíblia mostra que ele não era perfeito, quando ele briga com Barnabé. Não adianta romantizar esse texto. Romantizar. Ah, não, porque ali foi uma decisão do Espírito Santo. Não, ele teve birra. Não, João Marcos, ele abandonou a gente, vai, não vai, mas vai, não vai, então tu vai para lá, eu vou para cá. Foi isso ou não foi? Uma briga de egos ali, cara, não era mole também não. Não é que ele não era, que ele era perfeito, que ele não tinha, mas no final, calma, tá, gente, no final deu tudo certo, que ele fala, traz também Marcos, porque ele me é útil, né, no trabalho.
Pede para João Marcos vir, lá no final. Ou seja, ele até errou, mas ele é maduro, ele reconciliou. Você pode até errar, pode até ofender, pode até brigar. Está até autorizado a brigar. Mas tem que reconciliar. Mas tem que fazer paz. Mas tem que perdoar. Entende, irmãos? Esse é o estado da maturidade espiritual. E quem é maduro aí diz amém. Você saia daqui nesse domingo com o teu coração assim, pedindo para o Espírito Santo produzir em você o querer e o realizar. Fala assim, cara, eu vou crescer. Cara, o que eu faço para crescer? Como é que eu faço para crescer? Primeira coisa, tire o tempo de meditação da palavra e oração na sua casa. A maior parte do crescimento espiritual de uma pessoa, isso eu acho que, eu vou falar empiricamente aqui, mas o maior crescimento que você vai ter é no teu quarto. É na tua casa, é no teu devocional. É por isso que Jesus falou assim, entra para o teu quarto. Quando tu orar, tu entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto você fala com Deus e em secreto Deus te responderá. Um grande passo ativo do crescimento é quando você começa a ter um costume dentro de casa de entrar no teu quarto, fechar a tua porta. O quarto, obviamente, pode ser a cozinha, ou a hora que você está sozinho em casa, pode ser o banco. Entra para um lugar onde não está ninguém e aí você começa a falar com Deus, até que Ele se revele realmente a você. Porque quando isso acontecer, tu nunca mais duvida do Deus que tu serve. As pessoas estão servindo a Deus de experiência dos outros. As pessoas estão servindo a Deus de domingo à noite. Pode ser que você esteja aqui servindo a Deus de um domingo à noite. E de domingo em domingo você vem aqui, mas sai daqui até o outro domingo, você não tem nenhum contato com Deus, você não busca Deus, você não tem revelação de Deus. E você não vai sustentar isso por muito tempo. Você vai parar de vir à igreja, você vai embora, você vai abandonar. Daqui a pouco você não está mais aqui. Você tem que entender que você precisa ter uma comunhão com Ele. Mas eu não sinto nada, mas não é para sentir, é só para você crer e estar lá. Se Deus não se revelar a você, quando você fizer isso que Jesus falou, e você insistir, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, se Deus não se revelar a você de uma forma poderosa, lá na tua casa, lá no teu quarto, eu rasgo a minha Bíblia e paro de ser pastor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, Ele se revela a você. A tua vida muda, você cresce, você chega na maturidade e você acessa tudo que Deus tem para você. Não fique achando, irmãos, que a sua vida com Deus, seu crescimento e o que vai acontecer na sua vida vai ser no acaso ou só porque você veio na igreja domingo ou na quinta-feira. Tem que ter uma busca e tem que desejar um crescimento. Quando você fizer isso, grandes coisas acontecerão na sua vida. Você tem que crer nisso. E outra coisa, o evangelho é para quem crê. Porque isso tudo que eu estou falando é muito doido. Pô, tá no meu quarto, falar com Deus. Cara, esse cara tá muito doido. Cara. Não é assim não, é assim sim. É assim sim. É para quem crê. O apóstolo Paulo falou, e eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei que é o poder na vida daquele que crê. Feche seus olhos aí e fala com Deus. Senhor, Pai, a Tua palavra está aqui, essa é a Tua palavra, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de convencimento. Pai, que nessa noite, que nesse momento, Tu possas convencer também aqui do pecado, do juízo, da justiça. Se alguém entrou aqui na Tua casa, Pai, e nunca entregou a vida ao Senhor Jesus, que a Tua palavra convença, não as minhas palavras, não qualquer tipo de persuasão, mas o Teu poder agindo, Pai, que essa noite seja uma noite também de salvação, de reconciliação. Se você entrou aqui na casa de Deus nessa noite, nem imaginava que Deus ia te achar aí, sabe? Está sem aliança com Deus, foi por outro caminho, não está mais servindo a Deus como você servia. Essa noite Deus quer que você renove a aliança dele com a sua aliança com Ele. E Deus está falando é contigo. Mas eu já estou... Não, Deus quer que você dê um passo.
para que o mundo espiritual saiba que hoje você está mudando, você está fazendo uma renovação de aliança com Deus, e a partir de hoje você vai se comprometer num crescimento espiritual, para viver uma nova etapa na sua vida. Não, daqui do meu lugar, então, amém, Deus já fez. Não, eu quero que você saia do seu lugar, você tem que sair, você vai dar um passo, vai se movimentar. Você não vai ficar no anonimato não, pode até ser que não tenha ninguém, irmão. Mas você vai sair do teu lugar, você vai falar assim, é Deus falando comigo, eu sei que eu preciso renovar minha aliança com Deus, que no meu coração não está renovada, mas hoje eu vou sair daqui com a minha aliança renovada com Deus. Se é você aí, põe a mão no teu coração, irmão. Põe a mão no teu coração. E depois você botar a mão no seu coração, vem aqui que eu vou orar por você. Se você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, eu vou pedir para você sair do seu lugar e você vir aqui, que nós vamos orar por você. Ou não só renovação, mas também entregar a vida ao Senhor. Se tem alguém que diz, pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, você pode também vir aqui que nós vamos estar orando por você. Amém, irmãos? Tem mais alguém que diz, vem cá, vai renovar sua aliança com Deus? Nesse momento, irmãos, nesse momento existe uma briga, uma luta espiritual, que quer manter as pessoas lá no seu lugar, entende? Mas se é com você, ainda vou esperar mais aqui alguns segundos. Vou orar. Amém, irmãos? Estende sua mão.